chamado de Deus vai exigir de nós renúncia. Não se trata de encaixar Deus na nossa agenda, mas de nos submetermos à agenda de Deus. Graça e paz a todos. Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional, Café com Deus Pai comentado. Hoje vamos estudar esse texto de 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, que diz assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de boi e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Nós vamos ver aqui um homem, Eliseu, que estava na sua plena rotina. Um dia que para Eliseu seria mais um dia entre outros, um dia comum. Mas o Deus de Eliseu, o nosso Deus, ele tem o hábito de interromper a normalidade para marcar o início de um novo tempo. Eu creio que nesse devocional Deus está marcando o início de uma nova fase em sua vida. Charles Spurgeon vai dizer que Deus chama homens e mulheres ocupados, porque a fidelidade nas pequenas coisas é o ensaio para as grandes. Quando nós vemos a ação de Elias lançar o manto sobre Eliseu, ali estava representado mais do que uma escolha ministerial. Era uma convocação divina que transforma destinos. O devocional de hoje é Viva o Seu Chamado. E eu quero conversar com você sobre 3 lições que nós aprendemos aqui nesse texto. A primeira é: Deus chama pessoas comuns para missões extraordinárias. Não é se eu posso, se eu consigo, se eu sou capaz, mas é o Deus que nos capacita para fazer aquilo que Ele nos chamou a fazer. Eliseu não era sacerdote nem profeta, era um lavrador, mas Deus viu nele um coração disponível. A escolha de Deus está baseada não em seu currículo, mas na sua soberana vontade. 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Quando nós estudamos um pouquinho a vida de um outro profeta, só que o profeta Amós, no capítulo 7, nos versos 14 e 15, ele vai falar um pouquinho da sua biografia e ele vai dizer: Não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Aqui, irmãos, Deus está nos revelando que Deus age e algumas vezes ele quebra protocolo. O protocolo era que quem era sacerdote, profeta, ele tinha uma linhagem, uma família. Mas Eliseu, como nós já vimos aqui, não tinha nenhuma descendência relacionada ao profetismo de Israel. Mas Deus resolveu escolher Eliseu. Aqui aprendemos que o propósito de Deus não respeita títulos, mas está procurando corações obedientes. Corações que possam dizer o que disse o profeta Isaías, onde disse: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas ainda dentro desse texto nós vamos aprender também que o chamado de Deus interrompe o comum para estabelecer o propósito, o extraordinário. Eliseu estava focado em seu trabalho, mas quando o manto caiu sobre ele, nada mais fazia sentido a não ser a missão. É assim com todo chamado verdadeiro. Deus nos encontra no comum para nos levar ao extraordinário. Alguém um dia disse que o chamado de Deus é sempre acompanhado de renúncia. Toda pessoa que é chamada por Deus tem que renunciar a algo. Toda pessoa que foi convocada por Deus vai ter que abandonar algo. Quando Jesus passa em Marcos capítulo 1, verso 16, ele olha para os homens que estão ali pescando e diz: Venham comigo, e eu os farei pescadores de homens. Deus quer transformar, dar um novo sentido para a nossa vida. O manto sobre Eliseu foi o ponto de virada, uma nova identidade, uma nova caminhada, um novo propósito. Ali Eliseu estava arando a terra, ele preparava a terra para receber a semente. Agora Deus vai chamar Eliseu para confrontar o coração endurecido do povo. Eliseu agora vai arar a terra do coração de Israel com a palavra.
Eliseu vai se colocar na brecha. Deus está procurando pessoas que estejam dispostas a renunciar, porque nós temos grande dificuldade, irmãos e irmãs, de renunciar, porque renunciar dói. Aqui nós vamos aprender também a terceira lição, e antes disso eu quero convidar você a tocar no botão preto logo abaixo e inscrever-se aqui no canal. Se você gosta de devocional e estudo bíblico, esse canal então é para você. Toque aqui no botão logo abaixo e inscreva-se. Me ajude a atingir os primeiros 10.000 inscritos aqui no canal. A terceira lição é que todo chamado não deve olhar para trás. Sempre haverá uma tentação que vem nos visitar, que é querendo fazer-nos retroceder, querer fazer com que nós deixamos aquilo que começamos a fazer. Eliseu não apenas disse sim, mas ele selou a sua decisão, queimando tudo que ligava a ele à antiga vida. Ele queimou os carros, fez ali um alimento com os bois. A resposta de Eliseu foi radical e definitiva. Ele não apenas seguiu Elias, mas serviu. Alguém um dia disse que seguir a Cristo é perder tudo para ganhar tudo. Lucas capítulo 9, verso 62 diz que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é hábito para o reino de Deus. Isso nos ensina que o chamado de Deus exige a renúncia. Não se trata de encaixar Deus na nossa agenda, mas de submeter a agenda do reino de Deus. 1 Reis capítulo 19 diz que Eliseu voltou, pegou a junta de bois e os matou e os cozinhou, usando o equipamento dos bois como lenha. Depois seguiu a Elias e passou a servi-lo. Dessa história, nós concluímos 3 lições importantes. Quando o manto do céu cai sobre nós, vem também a nossa responsabilidade. Nós temos que estar comprometidos com a missão. E Deus ainda está chamando pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias debaixo do seu poder e da sua autoridade. Então a pergunta não é: será que sou digno? A pergunta é: você está disposto? Você está disponível? Você está disposto a dizer sim? Deus, nesse devocional, está lançando um manto sobre você hoje. Será que você está disposto a largar os bois, a queimar os arados e a segui-lo? Será que você está disposto a dizer sim? Se estiver, faça uma declaração de fé comigo aqui nos comentários e diga: Senhor, eu aceito o teu chamado. Mas não tem como nós vivemos um chamado extraordinário na força do nosso braço. Tem que ser na dependência do Espírito Santo. Então clica nesse vídeo aqui, nessa playlist, porque aqui eu tenho 3 vídeos onde eu falo sobre a necessidade de nós estarmos cheios do Espírito Santo. E aqui é o vídeo onde eu mostro no meu curso Cristo Revelado no livro do Gênesis por dentro. Me permita ser seu professor. Eu creio que eu posso te ajudar a entender melhor a Bíblia Sagrada e cumprir melhor o seu chamado na presença de Deus. Nos encontramos em um desses vídeos. Até o próximo devocional. Deus abençoe. Lembre-se sempre, tenha um coração incendiado.